Good morning. Hoje eu vou falar um pouco sobre o tema do trabalho de vocês, do projeto de inglês, que consiste numa apresentação teatral da versão de um conto de fadas. No caso de vocês, nós temos dois grupos. Conto de fada, na verdade, é um gênero textual lá da família das narrativas. Então, todas as características de um romance, por exemplo, serão encontradas nos contos de fadas com algumas mudanças. Por exemplo, eles têm narrador, têm personagens, têm tempo e têm espaço. Esses elementos da narrativa são presentes aqui. A diferença é que o conto de fadas ele é menor. O conto geralmente é menor do que um romance. E o conto de fadas, por ser um gênero textual, tem as suas próprias características. O conto de fadas ele é um texto de tradição oral, ou seja, ele é passado oralmente de pessoa para pessoa, de civilização para civilização. É por causa disso que nós não sabemos as origens ou histórias verdadeiras, as versões verdadeiras. Porque por ser passado oralmente, as pessoas acabam mudando alguns aspectos da história. Além disso, ele tem caráter moralizante. Espera-se que as pessoas aprendam alguma coisa depois da leitura desse tipo de gênero textual. Por exemplo, a história dos três porquinhos, que nós não devemos ir pelo caminho mais fácil, o caminho mais rápido. Ou a história da Chapeuzinho Vermelho, que nós devemos respeitar os mais velhos ou os nossos pais. Nós temos um caráter moralizante vindo desse gênero textual. Ele é folclórico, porque ele carrega marcas de civilizações. Como eu disse, a gente não tem como saber em que parte do mundo as histórias se originam, porque elas são nômades, mas é comumente aceito que histórias, por exemplo, Branca de Neve, sejam oriundas do leste da Europa, porque em algumas versões, e na grande maioria delas, nós temos aspectos semelhantes àquela região do mundo. Mas ele é folclórico, ou seja, ele tem marcas culturais de um povo ou de alguns povos. Por fim, nós temos as versões da Disney e outras versões. O que a gente sabe é que a versão da Disney ela é sempre mais infantilizada porque é a temática da empresa. Ela é voltada para produções para o público infantil. Entre outras versões mais adultas, os termos de princesa, de donzela, eles acabam ficando um pouco mais obsoletos. Então, a princesa, a mocinha, ela não é tão indefesa quanto ela costumava ser. Porque a sociedade muda e por ser folclórico, acaba se unindo às mudanças sociais que aconteceram. Um dos temas do trabalho de vocês é Alice no País das Maravilhas ou Alice in Wonderland. Ele é um conto de fadas moderno. Ele não vem da longa tradição dos irmãos Grimm e Anderson. Ele foi escrito por Lewis Carroll, já mais contemporâneo da gente. E ele é um texto que a gente lê, primeiramente não entende algumas referências, mas as referências são extremamente cultas, perdidas dentro do nonsense, que é uma viagem que o Carroll tem. É sabido que a história de Alice no País das Maravilhas tem um parentesco, é baseado em uma parente do Lewis Carroll, e ele contava essas histórias para ela, geralmente para acalmá-la na hora de dormir. A questão de Alice no País das Maravilhas é a questão das maravilhas. Isso, pra gente, é um marcador discursivo que diz que é um elemento fantástico, um elemento maravilhoso. E isso, no ramo da literatura, significa uma ruptura com a realidade. É possível ver em diversas partes do livro Alice in Wonderland e na sua sequência, Alice através do espelho, Through the Mirror Glasses, que você tem várias rupturas com a realidade. Na questão de Alice, a lagarta, o Absolem fuma, as flores conversam. Existe Dodô, que é um pássaro extinto para nós no mundo atual. A questão da monarquia, e aí você tem uma crítica social que vai cair. Inclusive, numa frase muito famosa, que é cortem a cabeça,
Quem estuda a Revolução Francesa sabe que a corte cai, e tanto por Revolução Russa também cai, e a cabeça deles é cortada em guilhotina em praça pública. Então, você tem várias referências reais dentro de um universo maravilhoso, porque é um conto de fadas. Além de Alice no País das Maravilhas, o outro tema do trabalho de vocês é Snow White, Branca de Neve. E aí você tem, inclusive, alguns adjuntos adnominais, como Snow White and the Seven Dwarfs, Branca de Neve e os Sete Anões. Em Branca de Neve e os Sete Anões, eu tenho a história de uma órfã e o pai se casa com uma mulher muito bonita, geralmente é a mulher mais bonita do reino, que é uma pessoa maldosa, a madrasta má. E após a morte não explicada do pai, a madrasta passa a fazer a Snow White, a Branca de Neve, de empregada. E ela tem um espelho, e esse espelho é encantado e passa-lhe conselhos. Inclusive, ela sempre tem uma frase que é Mirror, mirror of the wall, who's the fairest of them all? Que em português fica quem é a mais bela, ou quem é mais bela do que eu. E tudo estava bem para Branca de Neve até ele responder que ela era a mais bela. Então, por inveja, a madraça pede que Branca de Neve seja morta. Ela acaba fugindo para casa dos anões. A gente sabe dessa história. Os anões a acolhem. Ao saber que a Branca de Neve está viva, a madrasta faz um feitiço, fica velha, fica feia e vai envenená-la com a maçã. A questão aqui, lúdica e o tom moralizante, é que nós não devemos receber nada de estranhos. Nós não devemos ter o hábito de pegar coisas de estranhos. Obviamente, outra é a questão da inveja. Nós não devemos ter inveja dos outros. São vários fatores moralizantes dentro dessa história. Mas em ambas eu tenho a noção do happily ever after, ou seja, do viveram felizes para sempre. Alice de um jeito mais adulto, mais contemporâneo. Branca de Neve de um jeito mais infantil. Um fato curioso sobre Branca de Neve, que ele é a primeira adaptação em contos de fadas da Disney, e quando ele ganhou o Oscar, o Walt Disney ganhou uma estatueta em tamanho original e 7 estatuetas em tamanhos diminuídos, em tamanhos de anões. Ok? Bom, como atividade eu quero de vocês um mapa mental das duas histórias, um para cada uma, contando um pequeno resumo delas, explicando os personagens dessas histórias e qual a diferença, qual a mudança que foi feita no roteiro de vocês para essas histórias. Ok? Bye!